Quem está assistindo a atual novela das 8, né, a novela Renascer, deve estar se perguntando se é possível uma anulação de um acordo de divórcio extrajudicial, né, em se tratando de que as personagens da novela, o Coronel Egídio e a Dona Yolanda, sua ex-esposa, foram até um cartório e realizaram ali um divórcio judicial. Bom, no Brasil o divórcio judicial ele é possível juridicamente, ele tem a possibilidade jurídica dele existir, né? Então ele é uma possibilidade jurídica, né? No entanto, é bom que a gente observe que a sua anulação ela se dá em casos muito específicos, né? Deve ser muito bem fundamentada essa anulação, né? Porque essa fundamentação deve ter ali as previsões do Código Civil, né? Entre outras normas jurídicas aplicáveis. Então veja bem, geralmente uma decisão judicial transitada e julgada, ela não é passível de uma revisão, já que ela foi transitada em julgado, né, já que ela já teve ali a fase de conhecimento, né, a fase de julgamento, toda foi concluída, transitou em julgado, portanto, não há assim a possibilidade de se pensar ali em uma revisão, porque senão nunca se acabaria o processo legal, o processo jurídico nunca acabaria e ficaria ad eternum né, os perdedores tentando a cada dia renovar essa situação. Mas veja bem, em se tratando do divórcio, olhando especificamente para aquele caso da novela, né, da novela Renascer, você vai entender que primeiro é possível sim você fazer uma anulação de um divórcio tanto judicial como extrajudicial, mas é preciso observar primeiro que tenha um vício de consentimento. Um dos elementos que a gente pode buscar na anulação desse divórcio é o chamado vício de consentimento, né? O erro, o dolo ou a coação. Se uma das partes comprovar que houve um erro, né, um erro que ela não conseguiu identificar no momento de assinar aquele divórcio extrajudicial, né, houve um dolo, né, ou seja, a pessoa foi enganada, né, pela outra parte, pelo outro lado, né, pelo outro divorciante, ou que houve uma coação, ou seja, houve uma pressão indevida sobre um dos divorciantes, no momento da celebração do acordo, pode-se solicitar a anulação dos mesmos, né? São situações previstas no Código Civil Brasileiro, onde a gente tem ali no artigo 138, artigo 65 do Código Civil, onde você encontra ali a questão do vício de consentimento dos contratos de um modo geral, né? Uma outra situação que leva à anulação desse divórcio extrajudicial ou mesmo do divórcio litigioso é a questão da incapacidade das partes, ou seja, se uma das partes for considerada incapaz para realizar o ato, naquele momento ela estava incapaz, ela não estava com discernimento físico, discernimento mental ou capacidade física para realização daquele ato. Por exemplo, se a pessoa era de menor idade ou se a pessoa estava com deficiência mental, né? Ou se essa pessoa estava sem a devida representação ou assistência. É possível que esse divórcio também passe ali, né, possa ser anulado, que esse acordo possa ser anulado. Essa previsão também está lá no Código Civil, ali pelo artigo 104, artigo 166 do Código Civil. Uma outra situação que se pode levantar, é a questão de lesão ou estado de perigo, né? Se o acordo foi realizado em condições de lesão, situações em que uma das partes obtém vantagem exagerada
devido à inexperiência ou à necessidade premente da outra, ou o estado, né, de perigo em que uma das partes se encontra em grave risco, né, e aceita as condições desfavoráveis, né, pode-se buscar a anulação desse acordo também, hipótese essa prevista ali no artigo 157, 178 do Código Civil, né? É preciso a gente observar também aí um contexto geral para a gente estar, né, citando esses artigos, para observar o contexto geral da situação. Uma outra situação que pode levar a isso é a falta, né, de observações das formalidades, né? Lembrando que o divórcio ele é um ato solene, ele tem uma formalidade a se cumprir, né? Então a falta de observância dessa formalidade pode levar também à anulação do divórcio, porque o divórcio extrajudicial ele pode ser válido, ele deve cumprir, para ser válido, ele deve cumprir todas as formalidades legais, como a presença de um advogado para ambas as partes, né? O ideal é que seja cada uma das partes tenha o seu advogado, mas a legislação permite um advogado para ambas as partes, né? Lembrando bem que a gente pensou lá no começo, a gente falou no começo, que uma das partes pode, em razão disso, estar pagando advogado e tirar vantagem sobre a outra. Então o advogado tem que ter um cuidado muito grande para não permitir que uma parte saia em vantagem sobre a outra, né, nesse acordo de divórcio extrajudicial, né? A lavratura, tem que ter lavratura em escritório, tem que ter ausência de filhos menores ou incapazes. Hoje já é possível se pensar aí fazer um divórcio judicial mesmo tendo filho incapaz, embora tenha um rito a se fazer, né? Entre outras, essas são algumas situações, né? Se alguma dessas formalidades não forem cumpridas, o acordo pode ser anulado. Isso, né, é também regulamentado pelo Código de Processo Civil, né, e tem uma lei específica também que vai regulamentar esse processo, né? Uma outra situação que você pode ter aí também anulação do divórcio é a fraude à lei, né? Se o acordo foi realizado com o objetivo de fraudar a lei ou prejudicar direitos de terceiros, ele pode ser anulado. Isso, né, tem previsão também de um Código Civil, né? A gente tem o Código Civil, nosso Código Civil é um código que tem uma abrangência muito grande, né? E que isso também tem essa previsão. Uma outra parte, uma outra situação em que você pode ter anulação desse acordo é a situação em que surge após a celebração do acordo extrajudicial, do acordo de divórcio judicial, com o não cumprimento das obrigações estabelecidas. Então você faz o acordo judicial, estabelece as obrigações e as partes não cumprem essas obrigações. Então a parte que não vê as obrigações cumpridas, ela pode representar no sentido de pedir a anulação, né, a anulação deste procedimento de divórcio judicial. A parte interessada deve apresentar provas, neste caso, para sustentar a sua alegação de que não houve o cumprimento, né, das obrigações estabelecidas, né? Então, assim, é preciso justificar, né, para pedir a revisão ou anulação do acordo com base nos princípios da boa-fé objetiva, que vai ser a tese orientadora, né, desse vício subsequente, como se chama. E, por fim, a gente traz que para fazer a anulação de um divórcio judicial ou de um divórcio, né, judicial, ali, litigioso, a anulação deve ser solicitada por meio de uma ação judicial, né? Então, você contrata um advogado, faz a petição inicial, apresenta essa petição, né, à justiça, onde será avaliada a existência de alguns vícios já mencionados, desses que já mencionei, além de que a parte interessada deve apresentar as provas para sustentar suas alegações. O processo será julgado por um juiz
aquele chamado juiz de primeira instância, e a partir desse julgamento você pode ter aí os recursos ou não, ou aceitar o resultado desse julgamento, deixando ali, por fim, a sentença transitar em julgado. Em resumo, a anulação de um acordo de divórcio extrajudicial é possível, mas depende da presença de vícios ou irregularidades na formação dos atos processuais, né, e seus efeitos subsequentes, todos esses vícios, erros, né, e formalidades estão previstos tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil, né? E a gente pede aos amigos que viram esse vídeo, né, que quer contribuir com o nosso trabalho, que deixe o seu like aí, não custa nada, é só clicar, deixar o seu like, e se gostou, né, conhece algum amigo que está interessado nisso, envia para o seu amigo, né, e para que ele goste também, pede lá o like dele, compartilha com seus amigos, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, né, ou quiser alguma informação sobre processos semelhantes, você deixa nos comentários que a gente vai entrar em contato com você e vai te disponibilizar o número do nosso telefone para que a gente possa ter uma conversa mais aproximada sobre o tema. Até o próximo vídeo.